Olá, malta. Bem-vindo ao canal Esoteric Cloud Surfer. Acontece quis mudar o nome do canal, porque já havia bastantes canais com o nome Cloud Surfer, pá, mas há a ver com tudo, não há a ver com espiritualidade e com astrologia, como o meu, pá, mas desde saltos de paraquedas, sapatilhas, pessoal a fazer música. Então, para não ficar, quando eventualmente alguém procurar pelo canal, para não ficar perdido, decidi meter um nome um pouco mais literal, tipo Esoteric Cloud Surfer. Acho que fala por si. Porque neste canal, o que é que a gente faz? O que é que eu faço neste canal? Surf nas nuvens esotéricas. Nós pegamos numa nuvem, tipo a do Goku do Dragon Ball, uma nuvem que é mais leve em densidade, é mais energética, por isso é que nos consegue levar até reinos, até dimensões, até frequências e vibrações mais altas. E por isso mesmo, hoje estou-vos aqui para falar sobre os 4 elementos, ou as 4 energias elementais, ou elementares. Isto é um tópico muito já falado, ou muito já conhecido, assim de uma maneira um pouco mais leve, porque existem em bastantes lados, em bastantes sítios, em bastantes obras de arte, por exemplo. Por exemplo, o Avatar, a lenda de Aang, é uma representação muito boa dos 4 elementos e de como os humanos entram em sincronia com os 4 elementos. E é um desenho animado, mas é excelente tanto para crianças e para adultos. Vejam, se tiverem a oportunidade. Tem muito conhecimento e é bastante divertido. Mas pronto, os 4 elementos, se calhar vocês conhecem, se calhar tu conheces o que estou a falar, que é bastante falado em desenhos animados, em bandas desenhadas, em animes, em filmes. E eu hoje vou falar num contexto mais espiritual, que nos leva a perceber porque é que acontece assim, como eu expliquei mesmo agora, porque é que os 4 elementos, porque é que essas ideias, essas palavras existem tanto e em tantas culturas diferentes e com com muitas frequências, com muitas representações frequentemente repetidas ao longo de várias culturas e ao longo de vários tempos. Então vamos a isso. Primeiro temos que perceber, tenho que vos dizer, que os 4 elementos, as 4 energias elementais, são um processo de criação. É o processo que o espírito leva, que o espírito passa para produzir, para criar as suas próprias criações. E como é que isto acontece? Primeiro temos que ter a noção que o que é o espírito? O espírito é nada. O espírito é apenas um espaço, sem forma, sem silhueta, sem cor, sem cheiro, sem sabor. É apenas espaço. Sem nenhuma característica. E por isso mesmo, por não ser nada, por não ser nenhuma característica, pode tomar qualquer característica. E as características que ele vai tomar, quando ele for algo, dependem da sua frequência e vibração. Da frequência e vibração que aquele espaço produz. Aquele espaço, exatamente. Porque um espaço começa a vibrar quando ele se torna consciente que é um espaço individual. E a partir daí, quando ele se consciencializa, quando ele fica consciente, quando ele toma consciência de que é um espaço individual, é um espaço próprio, é um espaço diferente dos outros espaços, ele então começa a criar um estado de consciência. O estado de espírito é o que ele é. O estado de consciência é o que ele mostra aos outros espíritos e o que ele capta dos outros espíritos. É o que ele está conscientemente atento. É o que ele percebe, é o que ele percepciona conscientemente. Mas este estado de consciência está intimamente ligado e depende também do estado de espírito, que é a vibração e frequência em que o espírito se encontra no momento, em que cria o estado de consciência, em que se apercebe, em qualquer momento da sua viagem, em qualquer momento ele pode-se aperceber que está num novo estado. Ou pode começar a criar coisas novas que representam um novo estado.
Então o estado de consciência de um espírito depende sempre do estado de espírito desse mesmo espírito. Depende sempre da vibração e da frequência desse espaço. Porque é a vibração e a frequência de um espaço que, de certa forma, dá forma às criações desse espaço. E é esse processo de dar forma, de adquirir forma, características, nomes, isso tudo, vamos já tocar nesse ponto, é o que se chama as 4 energias elementais, os 4 elementos. E o primeiro elemento é o fogo, é o elemento fogo. Porquê? Porque o espírito, no início, originalmente, é nada. Não tem forma, não tem cheiro, não tem cor. Então, a primeira coisa que ele cria, a primeira imagem, a primeira vibração, o primeiro sentimento, é o mais alto e o mais energético, é o que tem mais movimento. Então, é o elemento fogo. E assim podemos perceber que o fogo é a habilidade de criar imagens, de criar sentimentos, de criar movimento. É o elemento de fogo. É a primeira etapa do processo em que o espírito produz a sua criação, em que o espírito cria algo. E porquê é que os espíritos criam coisas? Os espíritos criam coisas para poderem experienciar essas mesmas coisas que criam e para usar essas criações como algo que os represente perante os outros espíritos, para que os outros espíritos os possam experienciar. E o fogo é a primeira etapa deste processo. É a habilidade de criar imagem, uma imagem literal, uma imagem sentimental, uma imagem para o espírito ver e para os outros verem. Depois, passado algum tempo, passado algumas experiências, depois do espírito produzir esta imagem começa a acumular experiência, começa a acumular tempo. O espírito começa a experienciar essa imagem muitas vezes. Então ela começa a ficar mais densa e mais pesada. E começa a arrefecer. E quando ela arrefece, ela transforma-se, ou torna-se, devido à acumulação de experiências, numa substância mais densa. Ainda não é física, ainda é esotérica, ainda é do reino interior, ainda é do reino espiritual, do reino yin, interior, mas já é um pouco mais físico, um pouco mais denso do que o fogo. Porque o fogo é a primeira, é a mais elevada, e depois, ao mover-se, ao ser experienciada pelo espírito, o espírito continua a produzir imagens, continua a produzir experiências à volta ou dentro dessa imagem, desse primeiro fogo, e então começa a adicionar coisas a esse fogo. Então esse fogo começa a ficar mais pesado, mais denso, mais frio, ele arrefece e torna-se água. Esta é a segunda etapa, é o segundo elemento do ciclo. Temos fogo e agora temos água. E o que é a água? A água é a habilidade de sentir, é a habilidade de receber e é a habilidade de comunicar interiormente, de comunicarmos connosco mesmo. O espírito comunicar com ele próprio. E isto acontece porque depois do fogo arrefecer, ele ganha essa densidade, então torna-se um fluido. Ele ainda não tem uma forma, mas já tem uma densidade que o permite ter um comportamento fluido. E isso cria memória, cria sentimentos, porque já é uma acumulação de experiências. O espírito já criou tanta experiência naquele espaço que já pode sentir uma espécie de rotina e padrão. Sentir, isto é tudo muito... É no reino interior ainda é muito sobre frequências e vibrações. Ainda não há nada que se possa ver, ainda não há nada sólido. Mas já é mais sólido, já é mais presente do que o fogo. O fogo é aquela primeira imagem, é aquela primeira faísca. Ainda não é algo mesmo. É 100%... É o mais próximo do nada, entendem? A água já é um pouco mais próximo do físico, mas ainda mais próximo do espírito do que os outros elementos que vêm a seguir. Então, a água é mesmo isso, é um fluido que pode adquirir memória e forma. Mas essas formas dependem do fogo original. Então, depois de estarmos na parte da água, da etapa do ciclo
que se chama a água, que é a habilidade de sentir, de receber e de comunicar interiormente, de sentir vibrações e frequências, passamos para o próximo elemento, que é o elemento ar. E como é que esta próxima etapa se encaixa no ciclo? Depois dos sentimentos e das emoções, de captar frequências e vibrações que o próprio espírito produziu, ele começa a experienciar essas emoções. Tal como ao passar do fogo para a água, ele experienciou a imagem, agora, ao passar da água para o ar, ele experiencia as emoções que ele criou. Ele experiencia uma nova imagem das experiências que teve. E aqui nós estamos numa parte fluida, mas que agora se começa a dispersar. Então começa a ganhar um aspecto de gás, um aspecto aéreo. Mas é as mesmas experiências, mas mais experienciadas. Então a massa, a densidade, a massa, a quantidade, era isso que eu queria dizer, a quantidade é a mesma, só agora de uma forma mais espalhada. Então fica mais leve, porque fica menos denso. É mais pesado, não é mais pesado nem mais leve, mas é menos denso. Ocupa mais espaço. Então, agora o espírito, através das suas emoções, que agora tem, por exemplo, várias ramificações, imaginemos que isto é um espaço, que agora já é mais ou menos assim, é mais uma onda. E essa onda começa a ter outra onda. Esta onda consegue, a partir do seu próprio ponto de vista, consegue percepcionar esta onda. Mas, no fundo, eles fazem parte da mesma onda. E isto é que permite ao espírito, ao entrar na etapa do ar, pensar e calcular. Porque ele consegue ver-se a ele mesmo, a ele próprio, ele consegue ver a sua mesma criação, mas de pontos de vista diferentes. A captar frequências e vibrações diferentes. Mas, no fundo, pertence tudo à mesma experiência, apenas em pontos de vista diferentes. Por isso é que ele pode pensar e pode calcular como é que várias partes de si mesmo, várias emoções e sentimentos, várias ideias, porque o fogo... peço desculpa. Brain stop, paragem cerebral. Porque eu ia dizer que a habilidade, o elemento ar, é a habilidade de pensar, ter ideias e comunicar exteriormente, expressar essas ideias. No entanto, o fogo também se pode considerar que o fogo é um elemento de ideias. Porque o fogo produz imagens e sentimentos, mas interiores e mais leves. Por isso é que são sentimentos diferentes dos sentimentos do elemento água, que são sentimentos mais experienciados, mais presentes, mais elaborados, mais fortes, mais densos. E isso pode levar uma pessoa a afogar-se nas suas próprias emoções, se ficar muito tempo a experienciar a sua água, a sua própria água, o seu próprio elemento. Mas isso, já vamos tocar nesse ponto. Porque eu não os queria confundir com as ideias do elemento fogo e as ideias do elemento ar. As ideias do elemento fogo são mais energéticas, são mais leves, porque são as primeiras ideias. Mas como são tão leves, como são tão faísca, como são tão fogo, são tão imediatas, elas precisam passar por um processo onde possam ser experienciadas de uma forma mais prática e com mais sustentabilidade, com mais segurança. E este processo serve todo para isso, para o espírito criar algo que ele pode experienciar e mostrar aos outros. E na etapa do ar, na etapa do elemento ar, aquilo que nós chamamos de elemento ar, é o conjunto de processos que permite ao espírito pensar e calcular sobre ele próprio e sobre como as suas emoções e sentimentos se podem desenrolar noutras situações. Porque ele consegue colocar-se em vários pontos de vista diferentes, sendo um espaço individual, mas com várias percepções diferentes. Esta é a chave do elemento ar. É ser um espaço, mas que consegue percepcionar várias visões diferentes. Um espírito que vibra numa frequência e vibração, mas que consegue captar e imaginar outras frequências e vibrações, não deixando de ser a sua própria frequência e vibração. Depois, quando o espírito já tem ideias e pensamentos mais físicos, mais reais, mais experienciados, ele começa a experienciar
esses pensamentos e essas ideias e a comunicar essas ideias. Então ele acumula mais experiências e mais experiências e mais experiências que esse ar, que agora estava disperso, que era como muitas ramificações de uma mesma coisa, começa a criar um espaço onde se experiencia ele próprio e começa a ficar mais denso, a ficar mais pesado. Porque durante todo este processo de criação, o espírito está sempre a experienciar. O espírito nunca para de experienciar durante este processo. Por isso é que a chave não é a etapa final, é o processo em si, tal como a nossa vida. Muitos de nós vivemos a nossa vida baseado em objetivos fixos, o que não é mau. O que é mau é fazer isso apenas. É apenas fazer isso, é fazer isso e só isso, e não compreender que a chave da vida é a vida em si, é o caminho em si, é o processo em si. É o processo que nos leva a atingir esses objetivos e só aí é que, ao atingirmos os nossos objetivos, podemos sentir-nos completamente preenchidos e completos. Se focarmos apenas nos objetivos e ignorarmos o processo, no fim vamos nos sentir vazios e vamos querer ainda mais. Vamos nos querer afundar ainda mais nesse objetivo. Por isso o espírito está sempre a produzir ao longo deste processo. Então está sempre a acumular. O espírito está sempre a produzir e sempre a experienciar. O espírito está sempre a acumular mais e mais experiências, mais ideias. Primeiro imagens, depois sentimentos, depois ideias e depois realidade, fisicalidade. Uma rotina, um padrão em que ele pode ver todo esse processo a acontecer, todo ao mesmo tempo. E como é tudo ao mesmo tempo, porque durante este processo o espírito acumulou imagens, sentimentos, emoções, ideias, pensamentos, rotinas, padrões, experiências, acumulou isto tudo, então ficou tudo denso, tudo no mesmo espaço, tudo no mesmo espírito, ficou mais denso e mais pesado. Então agora é terra, o elemento terra, a habilidade de ser prático e de criar estabilidade, de ser sustentável. Por isso é que nós vivemos na terra. Entendem? Porque o nosso ramo da realidade, a realidade onde nós vivemos, em termos de percentagem, o elemento que tem mais percentagem no ramo da realidade que nós vivemos é o elemento terra. Por isso é que nós vivemos na terra. Parece-me óbvio para mim. Nós vivemos na terra porque o elemento que existe mais aqui é a terra. E o que é que nós vemos aqui? Coisas sólidas, construções bastante fortes, coisas que demoram muito tempo a aparecer e que demoram tempo a desaparecer. Os nossos objetivos são objetivos reais e concretos, que demoram tempo a atingir, porque nós focamos-nos bastante, nós como espíritos escolhemos vir para um ramo da realidade onde nos focamos bastante em ser práticos e estáveis. Por isso é que o mundo lá fora é prático e estável. Por isso é que parece rígido e parece, às vezes, com... Perdão. Peço desculpa. E parece, às vezes, faltar-lhe um tato emocional, porque não é água, é terra. Entendem? É algo mais sólido e mais denso, que não vibra com tanta facilidade. Então fica mais estático e não reage tanto às coisas, então não comunica tanto. E estes são os 4 elementos, as 4 energias elementares, que são 4 etapas do processo em que o espírito cria algo para experienciar ou para o representar. E como é que nós podemos associar estas energias ao nosso dia-a-dia? Ou a um conceito, e também a um conceito um pouco mais científico, que é o nosso cérebro. O nosso cérebro tem 2 hemisférios. O nosso cérebro tem 2 lados. O lado masculino e o lado feminino. O lado yin e o lado yang. O lado interior e o lado exterior. O lado artístico, o lado analítico. O lado criativo, o lado que repete. O lado espontâneo e o lado rotineiro, que se apega a rotinas e que cria rotinas. O subjetivo e o objetivo. E
ideia, nesta filosofia, nesta experiência espiritual, nesta viagem astral, que é pensar, percepcionar, sentir e criar novas ideias sobre as 4 energias, podemos dividir estas 4 energias em 2. 2 para um lado e 2 para o outro. Do lado feminino, que é o lado direito, o lado feminino do cérebro, o lado interior, o lado intuitivo, o lado artístico, o lado yin e interior, o lado yin e interior. Entendem? Esse lado trabalha com as energias, ou experiencia, ou produz, ou é as energias do fogo e da água. Porquê? Porque o fogo e a água são as 2 primeiras etapas da criação de algo. São as 2 primeiras etapas do processo que o espírito desenvolve para produzir algo, para experienciar ou que o represente. E como são as 2 primeiras, são mais leves, são mais espirituais, representam melhor o espírito, porque ainda não passaram por tantos processos, ainda não passaram... ainda não adquiriram tanta forma e tanta solidez. Porque este processo todo é para adquirir forma, é para dar forma ao espírito. Mas o espírito é nada, não é forma. Então, quanto menos forma uma coisa tiver, ou não tiver, né? Quanto menos forma, quanto menos características, quanto menos coisas adicionadas a si, quanto menos luz, quanto menos densa algo for, mais próxima ela está do espírito, mais próxima ela está de ser nada, mais espiritual ela é. Então o lado direito podemos dizer que é o lado mais espiritual. E sim, é verdade. É o lado... Os cientistas já descobriram e já documentaram que o lado direito é o lado artístico, intuitivo, que gosta de comunicar com o oculto, com cenas que não se veem, com as vibrações e frequências. É um lado mais sentimental. As coisas falam por si. E é o lado direito, é o lado... tem as energias do fogo e as energias da água. Mas tudo na existência tem um lado yin e o lado yang. E o lado yin do cérebro também tem um lado yin e o lado yang. Tem um lado, tens o interior do interior, tens aquilo que o interior recebe, porque o yin também pode ser percepcionado e compreendido como o elemento que recebe, e o yang, o elemento que dá e que expõe. Então, quando tens o interior do interior, o que o interior recebe, falamos do elemento água. E quando falamos daquilo que é expressado interiormente, é o elemento fogo. O yang do yin é o fogo. O yin do yin é o elemento água. Então, quando nós falamos em ideias e pensamentos e associamos ao elemento fogo, são ideias e pensamentos interiores. São reações interiores que nós expomos para nós próprios. E a água é aquilo que nós recebemos interiormente, as vibrações que nós recebemos interiormente. Do nosso interior, do reino yin. Quando falamos do lado yang do cérebro, o lado que calcula, o lado que analisa, o lado que cria a rotina, o lado que cria programas, é o lado de yang, é o lado masculino, é o lado que expressa, é o lado que processa mais o mundo exterior, o mundo de yang, que vem depois do mundo interior. E nós, se de um lado temos o fogo e a água, do outro lado temos o ar e a terra, que são as 2 etapas finais, ou seja, mais longe do nada, mais longe de serem nada, mais longe de serem espírito, ou seja, têm mais forma, têm mais silhuetas, estão mais estruturadas, têm mais coisas adicionadas a si, sendo o ar menos denso que a terra e sendo o fogo menos denso que a água. Então podemos também aqui imaginar nas nossas cabeças e imaginar na nossa imaginação o fogo, que é o mais alto, desce para a água, depois sobe para ser ar e depois desce para ser terra. E temos uma sine wave, e sine é pecado em inglês. Isto, pronto, vocês perceberem. E que também, quando alguém está num hospital ligado a uma máquina, o batimento cardíaco faz uma linha também. E quando alguém morre, é quando essa linha está plana. Então isto indica-nos que a vida, que o ciclo da vida é um altos e baixos. Criar e expressar.
Receber e dar, entendem? Então, no lado yang do cérebro, temos o ar e a terra. E o ar é o yang do yang. A terra é o yin do yang. O ar é aquilo que nós expressamos exteriormente. A terra é aquilo que nós recebemos do exterior. Entendem? Então, podemos dizer que a água e a terra são os mais emocionais. Porque são os dois yin. Mas o fogo é o yang do yin. Então o fogo acaba por ser mais emocional e mais sentimental que o elemento de terra. E depois, num vídeo mais à frente, eu vou ligar as 4 energias elementais aos signos do zodíaco. Porque um signo tem o seu próprio elemento e a sua própria modalidade. Mas as modalidades acho que fala-se um pouco mais rápido, então juntarei nesse vídeo, se calhar. Mas é isso. Um signo é uma energia a vibrar de uma certa maneira. É isso que vai ser o próximo vídeo. E pronto. Era isso que eu queria falar hoje. As 4 energias elementais, os 4 elementos, que são o processo que o espírito desenvolve para criar algo físico para ele experienciar. Mas ele não precisa de que seja físico para experienciar. Ele quer que seja físico. Todos os espíritos querem experienciar a fisicalidade. Mas enquanto imagina que o espírito está na etapa de criar, no processo de criação do elemento água. Ele cria criações mais parecidas com a água, mas ele pode usar essas criações para explorar certas frequências e vibrações também. Então, em todo o desenvolvimento do processo, o espírito está sempre a experienciar com diferentes perspectivas, com diferentes frequências e vibrações, e nós devemos, durante a nossa vida, durante o nosso dia, durante os nossos processos criativos, quando saímos, quando estamos com amigos, quando estamos a fazer as nossas coisas, quando estamos a tratar dos nossos negócios, das nossas coisas pessoais, devemos ter sempre em atenção este ciclo. Porque muitas vezes nós temos uma ideia e uma emoção muito espontânea, mas depois, quando passa algum tempo, já está diferente, e depois está diferente outra vez, e temos que perceber como é que é o nosso ciclo pessoal, como é que se nós, por exemplo, quando fazes um mapa astral, há certos sites que te indicam a porcentagem de energia que tu tens. Por exemplo, se tu tiveres 30% de fogo, tu vais ser uma pessoa muito expressiva sobre as tuas emoções. Se fores uma pessoa muito ar, vais ser uma pessoa que tem muito ar, muita energia ar, tu vais ser uma pessoa muito expressiva sobre as tuas ideias e pensamentos. Se fores uma pessoa que tem muito elemento água, vais ser uma pessoa que reflete muito, que vai muito para dentro, que se absorve nas suas próprias emoções e nos seus sentimentos. Se fores uma pessoa que tem muita energia terra, muita porcentagem do elemento terra, tu vais ser uma pessoa que se afoga, que vai para dentro, que experiencia as emoções e sentimentos exteriores. Só para deixar bem claro. Então, até à próxima e aproveitem bem essas viagens esotéricas, porque dá sempre imenso jeito quando estamos cá em baixo a tratar dos nossos negócios. Por isso, fiquem bem, malta. Sabedoria e vibrações equilibradas.